Oi, turma, do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. Tome conta de si. Tome conta de si mesmo. Deus concedeu a jurisdição de si mesmo. É você quem manda em você, nos caminhos da vida. Herculano Pires. Libertação espiritual. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe, exatamente o que semeia. André Luiz. Temos uma tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas. Dificilmente admitimos a nossa parcela de responsabilidade pelos fracassos que enfrentamos. Sempre será mais fácil e confortável dizer que a culpa é do outro, seja ele o chefe, o empregado, o professor, o cônjuge, o parente, o governo, etc. Nem mesmo os espíritos inferiores escapam da acusação de serem responsáveis pelos nossos tropeços. Quanto à possibilidade de sofrermos uma influência espiritual, não se pode negar que os espíritos inferiores conseguem interferir negativamente em nossa vida, tanto quanto os bons espíritos atuam em nosso favor. Porém, a lição de André Luiz, entidade espiritual que se manifestou através de Francisco Cândido Xavier, é no sentido de que a maior parte das dificuldades que hoje defrontamos resulta da natureza de nossas ações ou omissões, e não propriamente de alguma interferência espiritual negativa, a qual acaso esteja ocorrendo. Sempre será como causa secundária e nunca como causa principal dos nossos problemas. A interferência espiritual inferior somente se processa pelo contato com as nossas próprias inferioridades. Deve haver algum ponto de afinidade entre a maldade que vem de fora com o mal que ainda existe dentro de nós. Nenhum espírito inferior entra na minha vida se não tiver encontrado alguma porta que deixei aberta. Por tal razão, é que André Luiz adverte para não acusarmos os espíritos como responsáveis diretos pelos nossos fracassos. Note que, interessante, é uma entidade espiritual, no caso André Luiz, que está dizendo para não acusarmos os espíritos pelas nossas quedas. André Luiz está no mundo espiritual e, por isso, tem maior amplitude de visão sobre o assunto. A interferência espiritual negativa pode até ocorrer, agravando nossos padecimentos, mas ela não é a causa principal dos nossos problemas. A causa principal somos nós. Essa é a verdade que precisamos encarar com maturidade. Não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar as energias negativas de nossa vida se nós somos a própria energia negativa pulsando 24 horas por dia. Não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida e as pessoas. Como querer que o passe nos cure se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? Como pretender proteção para o lar contra as forças negativas se em casa impera o vício e a falta de respeito entre familiares? De que forma posso desejar que meus caminhos se abram se meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? De que nos adianta consultar os astros se não fazemos brilhar a estrela de nossos talentos? As companhias espirituais e as energias que nos circundam são atraídas pela nossa forma de agir, pensar e falar. A atração é a ideia central, que não podemos perder de vista. A toda hora estamos atraindo energias e espíritos de conformidade com o nosso padrão de comportamento. A atração se rege pela lei da afinidade, ou seja, os semelhantes se atraem, os opostos se repelem. A regra elementar é a de que o bem atrai o bem, repelindo o mal, e que o mal atrai o mal, afastando o bem. Somos uma poderosa usina de forças atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. Eu faço a minha energia e esta, como um poderoso ímã, vai ao encontro de tudo o que se assemelha.
É por tal razão que André Luiz pede que reparemos mais em nós mesmos do que na interferência espiritual negativa que possa nos atingir. Não podemos ficar preocupados com o ladrão. Precisamos sim trancar as portas para que ele não tenha acesso à nossa casa, principalmente a nossa casa mental. Se conseguirmos erradicar o mal em nós, estaremos cortando os fios que nos ligam às más influências espirituais. Libertar-se de uma perturbação espiritual implica em cortarmos nossos vínculos com as sombras. As sombras exteriores se ligam pelas sombras interiores. O que me liga a um espírito maldoso é a maldade que alimenta as minhas atitudes e intenções. O que me une a um espírito vingativo é a minha resistência em perdoar. O que me prende a um espírito triste é a tristeza que cultiva em meu coração. O que me faz atrair energias negativas é a negatividade do meu modo de pensar, falar e agir. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, afirma que se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. E poderíamos complementar: se não existisse algum ponto de maldade em nós, não haveria espíritos maus ao redor de nós. Devemos, portanto, observar a nós mesmos para identificar por quais pontos as más influências estão se ligando a nós. Com absoluta certeza, as nossas imperfeições morais são os pontos de contato. A melhor técnica para afastar um mau espírito é o homem se tornar um bom espírito. E para que possamos reparar melhor em nós mesmos, o espírito Sheila, através de Chico Xavier, oferece-nos uma lista de 10 sinais de alarme indicando em quais momentos nos aproximamos de uma perturbação espiritual. Tem até receita, presta atenção. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Vamos meditar nesses pontos, refletir que através deles poderemos mergulhar num padrão de energias negativas que trarão embaraços à nossa vida. E se já nos sentimos ligados a essas forças perturbadoras da nossa paz, procuremos o socorro espiritual no templo da nossa fé, mas guardando a certeza de que precisamos paralelamente extinguir as labaredas das inclinações infelizes. Afinal de contas, como afirmava Chico Xavier, não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. Gente, esse negócio aqui é muito sério, né? Libertação espiritual. Você quer ficar... E vamos lá. Eu, como sou Santo Tomé, eu gosto de mostrar. Hoje eu fiz a leitura para os meus amigos ainda há pouco, em áudio que eu faço, na lista de transmissão e para o meu grupo de WhatsApp, do livro Pão Nosso, capítulo 76, As Testemunhas. Fala praticamente o mesmo que nós estamos lendo aqui. É um complemento importante, quem puder, vá buscar no livro Pão Nosso. Quando a gente reencarna, nós somos espíritos, ponto. Então, o nosso lar de verdade é o plano espiritual. Nós viemos de outros planetas, nós viemos de outros planos, para o planeta Terra, que é de prova e expiação, para a gente aprender lições que nós ainda não aprendemos na prática. Sabemos na teoria, muitas vezes, somos inteligentes, nós não somos espíritos tão ignorantes mais, nós não estamos na idade da caverna. Nós temos conhecimento, nós não temos moral, nós temos muitos vícios ainda, nós somos imperfeitos. Então a gente vem num planetinha de prova e expiação para quê? Para evoluir. Prova para testar aquilo que a gente já sabe, que nós temos conhecimento, porém a gente não pratica. Então na prática nós vamos colocar esse aprendizado, nós vamos passar pelas provas para ver se dessa vez aprendeu mesmo ou não. Expiação, que são os sofrimentos, são as dores que nós não conseguimos aprender através do amor. Então a gente passa por situações desagradáveis, de dor, de desalento, né? Desculpa, eu tô meio gripada, gente, essa mudança de tempo. E a rinite atacada, né? Então, nós passamos pelas provas para ver se aprendemos. A expiação, para fortalecer o aprendizado.
Então, não aprendeu pelo amor, vai pela dor. É um planetinha complexo. Aqui o tempo todo nós estamos sendo testados. Só que quando a gente vem para cá, nós temos amigos no plano espiritual que gostam da gente. Sejam amigos que foram parentes, que já fizeram o papel de pai, de mãe, de avô, de tio. Sejam amigos que eram apenas companheiros de jornada, marido, mulher, ou alguém, ou algum colega de trabalho. Pessoas afins, são espíritos afins que estão no plano espiritual, que ajudam a preparar, que tem um pouquinho mais de conhecimento do que nós, que tem um pouquinho mais de moral do que nós, que ajudam a preparar a nossa reencarnação. E assim que a gente reencarna, eles não se desligam de nós. Eles permanecem junto. Quando é criança, pelo que eu li, não sei até onde é verdade, eu falo, né? Eu sou São Tomé, não sei até onde é verdade ou não sei porque essa conta dos 7, mas diz que tem 7 anjos protetores até a nossa infância. Até os nossos 7, 8 anos de idade, nós temos 7 protetores. Isso eu não falo se é ou não é, porque eu não tenho certeza. Eu só li. Mas segundo a leitura que eu tinha feito, são 7 protetores que durante a nossa reencarnação, eles nos acompanham nos 7, 8 anos primeiros nossos aqui na Terra. Depois, um fica com a gente, que é o nosso anjo protetor contínuo. É aquele que, Santo Gabriel aqui, que me aguenta e que vai me aguentar até o último dia da minha vida terrena. E ele que vai me ajudar na hora de desencarnar também, de passar daqui para o plano que eu tenho que voltar. Esses protetores, esses amigos espirituais, eles nos acompanham a vida toda. Então, a questão do 7 lá, eu ainda tenho dúvida. Mas diz que é assim, a criança ela tem uma proteção maior. Depois fica um só que nos acompanha. E aqueles outros, pelo que eu entendi, é lógico que vez ou outra eles também vão aparecer. Né? Mas já não são mais tão contínuos. Fica um só que ele ali é o protetor seu protetor. Aqui no meu caso eu tenho o Gabriel. Que coitado, né? Como eu falo, deve estar todo arrebentado. Assim como nós temos esses que preparam a nossa reencarnação, que nos acompanham, que nos protegem, que nos intuem, que querem o nosso bem pelas afinidades, pelo amor que eles sentem a nós não podemos esquecer que nós somos espíritos errantes, falhos. Nós criamos situações no passado ou agora no presente que trazem para nós a influência negativa também. Como ele falou aqui no texto. O que vai trazer influência espiritual para você? Porque se você cai, foi um espírito negativo que me derrubou. Se você perde o emprego, foi um espírito maligno que fez eu perder o emprego. Mas o meu patrão é uma porcaria. Mas o meu marido não presta. Mas o meu filho, só Jesus na causa. A minha mãe, então, quando a gente começa a reclamar dos outros, aquilo ali já é um sinal que a coisa não está bem. E aí você culpa os outros. Nós temos mania de culpar os outros. Assim como a gente tem mania de culpar os outros que são encarnados, a gente também culpa o desencarnado. Só que vamos lá. Nós temos desencarnados que nos acompanham para o nosso bem. Até então, para reencarnar, são os bons que estão conosco. Só que a gente reencarna e começa a fazer um monte de caca. Aí você quer o quê? Que só os bons interfiram na sua vida? Lógico que não. Você chama através dessa anteninha pensamento, anteninha sentimento, anteninha ações negativas, que esses espíritos que não gostam de você de uma outra encarnação, ou mesmo dessa encarnação, desses espíritos que vez ou outra vocês se cruzaram em alguma experiência encarnado e que não deu certo, você atrai pelo teu pensamento, pelo teu sentimento e pelas suas ações. Às vezes uma música que você está ouvindo é de baixo calão, é negativa, você atrai. E se você está atraindo negativo, ele vem. Ele vem e ele fica, porque ele gosta. Você está dando alimento para aquele ser. Se você não der alimento, ele vai embora. Ele não vai querer passar fome. O que ele vai querer num lugar onde se fala de Deus, Jesus, que se faz o bem, que o coração está voltado para as boas ações? Ele não é assim, então ele não quer. Observem bem uma rodinha de molecada na porta da escola. Os que usam droga, eles fazem grupinhos, porque gostam daquilo, se comprazem com aquele entorpecente. Os que não usam droga, que são tidos como CDF, né?
são aquela molecada que gosta de estudar, que gosta de falar da aula. Esse grupinho que usa entorpecente nem se aproxima. Porque ali não tem nada de interessante para eles. Eles vão ficar junto com os seus afins. Agora, dentro desse grupinho de gente boa, que estuda, que tem um bom caráter, se tiver um ali no meio, que olha para o grupo dos entorpecentes lá, dos que utilizam entorpecente, dá um sorriso, cumprimenta, começa a conversar, vai junto para casa, começa a dar essa brecha para esse carinha entrar, daqui a pouco esse que é bom entra nesse grupo aqui. Dificilmente o que está ali usando entorpecente vai andar com o que é do bom grupo, e vai se tornar um bom. Porque o mal, ele é mais atrativo. O mal chama mais atenção. Isso é fato. Tem muita piadinha na internet sobre isso. Eu vou pro céu para ficar lá, Senhor, Senhor. Ou eu vou pro inferno dançar, cantar, beber. É mais divertido. A droga, ela não é ruim. Se ela fosse ruim, ninguém queria. Ela dá alegria, ela dá ânimo, ela dá coragem. Coisas que a pessoa às vezes não tem por si só. Então ela acaba sendo boa, atrativa. Só que as consequências dela depois, aí é que tá. Você fazer uma bebedeira, você quer beber. Hoje eu quero esquecer de tudo, eu quero beber. Naquele momento te dá prazer, mas e depois? Aí você vai ter que ficar bebendo sempre para continuar tendo prazer. A questão do sexo, a promiscuidade. O sexo em si, com amor, com respeito, com carinho, ele é ótimo. Mas pela promiscuidade. Então tem cara que, hoje eu pego uma loira, amanhã eu pego uma morena, depois eu pego isso, pego aquilo, pego. O cara é vazio. Ele não tem nada. A única coisa que ele vai arcar com tudo isso, uma companhia espiritual que precisa daquela energia aí, que vai ficar andando com ele para sugar a energia. Ele nunca vai estar feliz. Ele vai estar sempre insatisfeito. E ele vai falar para todo mundo que ele é o cara, que ele tá feliz da vida porque ele pega todas, mas não tem ninguém. É sozinho, é solitário. Então ele é infeliz. Pra gente se libertar, a partir do momento que a gente começa a atrair, aí depois começa a dar tudo errado na vida da gente. Aí a culpa já é espiritual, né? Primeiro a gente joga a culpa no patrão, na esposa, como eu falei, nos encarnados. A gente é infeliz pelos encarnados. Depois que a gente começa a atrair os desencarnados que são menos favorecidos na base emocional, moral, quando esses desencarnados começam a agir em nós, porque eles vieram pela nossa sintonia, não o contrário, eles não vieram interferir na nossa vida porque, eu não gosto da Patrícia, eu vou lá. Não, eu não gosto da Patrícia, eu vou lá porque ela está me chamando. Nós chamamos através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através do nosso sentimento negativo. Quando a gente abriu essa porta, que a gente abriu essa brecha para eles entrarem, aí as coisas começam a dar mais negativo ainda na vida da gente. Aí, além de culpar o patrão, a esposa, o filho, culpar, né, os que a gente vê, aí a gente começa a se sentir pesado, solitário, depressivo, ansioso. Isso é um fator espiritual. Aí vem alguém e fala, você tá obsediado. Isso aí é culpa do espírito. Aí você cai na real que você tem um companheiro espiritual. Você precisa fazer um tratamento para tirar esse companheiro de você. Você vai numa casa espírita, ou espiritualista, ou numa igreja, você vai buscar, tem uma forma de tirar esse amigo espiritual negativo do seu lado, que a culpa é dele. Você mesmo não tem culpa nenhuma, né? A gente vai de coitado, a gente vai de vítima buscar auxílio. E aí quando a gente chega numa casa espírita, preciso tomar um passe. Eu tô me sentindo muito deprimido. Ele tá me fazendo um mal muito grande. Eu não sei por que esse espírito tá comigo. Eu não sei o que ele quer de mim. A gente vai de vítima. Aí, o pessoal trabalhador da casa espírita, geralmente, eu tô falando casa espírita porque eu sou espírita, mas na igreja, qualquer lugar, quem for prestar auxílio vai falar assim, meu irmão, você vai ter que melhorar o seu comportamento. Eu acho bom você estudar um pouco, frequentar mais a igreja, o centro, né?
Procura fazer coisas boas, ouvir coisas boas, ler coisas boas, assistir coisas boas, estar no meio de pessoas mais alegres. Procura fazer o bem, né? Aí dá umas receitinhas para você agir a seu favor. Mas você vai lá e toma um passe e fala: não, tomei um passe aqui, mas entro no boteco ali que beber me faz bem. Aí eu fico contente. Vou lá, tomo um passe, mas dali eu vou procurar uma mulher. Essa noite sozinho eu não fico, qualquer uma tá bom. Eu vou tomar um passe ali, mas eu vou voltar para casa e se ele falar grosso comigo, eu vou quebrar o pau. Ou seja, você toma um passe, mas não muda suas atitudes, não muda seu pensamento, não faz nada de bom para você, de verdade. O passe vai valer de quê, gente? Ali, na hora do passe, você, enquanto médium, você conversa com o espírito, né? Você dá um passe na pessoa, a pessoa vai embora, o espírito fica. Ele fica ali na câmara de passe. O médium conversa com ele. Falou: rapaz, pelo amor de Deus, sai dessa, né? Fica andando atrás dele, não vai te levar a lugar nenhum. Tenta procurar fazer alguma coisa para você. Você precisa evoluir também, tanto quanto ele. A gente tenta amenizar a situação, tenta fazer as pazes. O espírito às vezes é flexível. Ele escuta a gente e ele fala: não, vocês têm razão, eu tô perdendo meu tempo, eu não vou mais andar com ele não. Só que aí quando ele chega lá no portão do centro, ele: hoje eu vou catar uma mulher, não quero saber que mulher que seja, mas hoje eu não fico sozinho. Aquele espírito com quem a gente conversava, ele gosta de sexo. Ele aceitou sair fora do cara que está sendo tratado. Só que o cara lá fora já tá chamando ele de novo, porque, essa noite eu vou ficar com qualquer uma, não me interessa quem. Quando ele tá saindo lá, ele já tá buscando em pensamento o espírito que tá na câmara de paz conversando com o médium. Não deu nem tempo da gente resolver o problema, ele já tá arrumando outro. Aí depois volta na casa espírita e fala assim: esse centro é muito fraco, esse médium aí, não senti nada, não teve melhora nenhuma. É balela. Eles não sabem trabalhar. A culpa é do centro ainda, a culpa é dos médiums, a culpa é do espírito que não quer largar dele. E ele não mudou o comportamento dele, ele não mudou o pensamento dele, nada. Ele saiu da casa espírita já falando que ele ia aprontar todas. Geralmente, quando você sai da câmara de passe, você sai muito bem. Você toma um banho. Mas se você não manter o pensamento em ordem, teu sentimento em ordem, e é um esforço, gente, manter em ordem. Não pensa que sai da câmara de passe e eu já sou outra pessoa. Se fosse assim, não precisava de reencarnar. Concorda? Não precisava de uma vida inteira encarnada para aprender alguma coisa. Porque entrou na câmara de passe, é um passe de mágica, você já é outra pessoa, então não precisava reencarnar. Não é assim. Você sai de uma câmara de passe, você tem que trabalhar os seus vícios, você tem que procurar transformar eles em virtudes. E ninguém vai fazer isso por você, a não ser você mesmo. Não tem ninguém que seja culpado pela sua má sorte que não seja você mesmo. Mas eu tive uma mãe assim, mas eu tive um pai assado. Ontem teve um grupo de capacitação aqui em casa e a gente estava contando um pouquinho, né, do que a gente viveu em família. A gente colocou, teve um momento que foi aberto assim, eu falei: eu tive uma família boa, cheia de defeito. E se eu olhasse os defeitos, o que seria de mim? Mas eu não acuso, hoje eu tenho a maturidade de não acusar mais a minha mãe, o meu pai, seja quem for. Porque o que eles fizeram o melhor que eles puderam. Se eles não fizeram mais, é porque eles não tinham para dar. Cabe a mim escolher o que eu quero deles para mim e o que eu não quero. O que eles fizeram que não era bom, eu não peguei, eu não quero. E quando eu percebo que estou cometendo um erro muito semelhante ao que eles fizeram, eu falo: tá aí, a minha convivência com eles é uma prova muito grande entre o que é certo, o que é errado, o que eu aceito, o que eu não aceito, porque quem escolhe sou eu. Eu não posso acusar a minha má sorte, a minha doença, a minha comorbidade, a minha solidão, a minha tristeza. Eu não posso acusar: isso aqui é culpa do meu pai, isso aqui é culpa da minha mãe, isso aqui é culpa do meu marido. Eu lembro que uma vez eu estava embaixo da mesa, tinha uma escrivaninha do outro lado aqui, né? Quando eu comecei a fazer a gravação aqui no canal, essa mesa era um balcão ali atrás, o quarto era decorado de outra forma, era o quarto do meu filho na época. Então lá chegou um computador aqui em casa, logo depois que eu fiquei viúva. Eu comprei um computador para investigar a morte do meu marido. Olha que doida. Eu queria descobrir quem foi que matou, por que matou, tal, e aí eu comprei o computador. Não tinha computador até então.
Chegou aquele computador lotado de fio. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou péssima para fio, odeio fio. Aí eu entrei embaixo da escrivaninha, ela era bem grandona, né? Lá naquele cantinho de lá. Eu entrei embaixo da escrivaninha e comecei a xingar. Mas pensa numa pessoa da boca suja. Xinguei. Falei, eu não sei porque que tem esse fio e eu não entendo porque que esse encaixa, esse não encaixa. E nisso eu comecei a xingar meu marido. Falei, é você que é culpado, porque você tinha que estar vivo, você tinha que estar aqui para fazer isso. O fio é coisa de homem, isso aqui não é coisa de mulher. Eu não sei mexer nessas coisas. Vai acabar dando curto, eu vou tomar choque, não sei o quê. Eu ligo um fio, o outro não funciona. Aquele monte de fio. Meu filho chegou na porta do quarto aqui e falou, mãe, o que tá acontecendo aí? Porque eu xingando alto, xingando o pai dele. Eu falei assim, eu tô xingando teu pai. Tô brava com teu pai. Ele, mas mãe, eu falei, tô muito brava. Se ele tivesse vivo, eu não tinha que comprar computador, não tinha que mexer nesses fios. Agora eu tô mexendo nesses fios, isso aqui é coisa de homem, isso aqui não é coisa de mulher. Eu odeio mexer com fio. Isso aqui é culpa do teu pai, filho de uma mãe. E aí, papai, xingando, meu filho virou pra mim, mãe, para de surtar, mãe. Coisa feia. Deixa meu pai em paz. Eu falei, ué, eu deixo ele em paz, ele tá em paz, mas que eu tô xingando aqui é de raiva que tem esses fios. Culpa dele, porque se ele tivesse aqui, eu não tinha que comprar computador, não tinha que mexer nesses fios. Então, assim, para vocês verem que a gente culpa de todas as formas as pessoas. Até o coitado que estava do outro lado, tinha tomado bala, tinha acabado de morrer. Eu estava culpando ele pela minha má sorte de ter que ficar mexendo naqueles fios. Porque eu queria que era ele, né? Ele tinha que mexer nisso. Isso é coisa de homem. Então nós, o tempo todo, nós estamos conversando com a espiritualidade de alguma forma. E geralmente a gente conversa de uma forma negativa. É lógico que meu marido tinha sido socorrido na época. Ele não viu nada dessa palhaçada. Ele estava anestesiado. Mas se é um sentimento verdadeiro de raiva, tudo, chegaria nele e atrapalhar o tratamento que ele estava fazendo, recém-desencarnado. E isso ia fazer mal para ele. Nós encarnados, nós obsediamos mais os desencarnados do que eles a nós, gente. Porque o nosso pensamento, ele é concreto, ele é forte, ele tem uma intensidade muito grande. Por isso que falo, eu estou onde o meu pensamento está. Ontem a gente estava falando isso também no grupo. Se eu pensar que eu estou traindo, eu já traí. Se eu desejar uma pessoa fora do meu casamento, eu já concluí o ato. Eu plasmei aquilo ali. Meu pensamento, ele é muito forte. Então, quando a gente quer algo de verdade, que é bom, pensa, olha, eu quero me formar em engenharia. Coloca isso na tua cabeça. Plasma isso, eu vou ser engenheiro. Você vai ser. Tudo é possível ao que crê. Isso é fato. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma, a gente realiza. Ah, mas eu tô pensando desde quando eu era pequeno que eu ia ter um carro Porsche. E eu até hoje não tenho. Não é isso que eu tô querendo dizer. Bens materiais que você vai conquistar. Até porque se fosse assim, a gente ia ser o gênio da lâmpada, né? Tô aqui pensando numa TV 60 polegadas, ela pum, na minha frente. Não é assim. Eu tô num planeta de matéria. Eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro e comprar televisão. Mas se eu pensar que eu quero uma televisão, então eu tenho que pensar estratégias para conseguir essa televisão. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, tenho que juntar dinheiro, tenho que comprar, tenho que pagar. Aí eu vou ter minha televisão. É algo que a gente vai construindo através do pensamento e vai ser realizado. Eu pensava muito assim, quando eu decidi ficar sozinha, eu falei, eu não quero mais arrumar sarna para me coçar, converso com homens, eu paquero, eu sou normal. Mas eu não quero mais construir um relacionamento. Até pela minha comorbidade, pela situação que eu tenho, vai ser muito difícil alguém gostar de mim do jeito que eu sou. Do jeito que o que eu tenho para oferecer hoje é muito pouco, né? Não posso mais passear, andar por aí afora. Então eu decidi, eu não vou mais sofrer com isso. Eu quero ficar sozinha, se aparecer, apareceu. Mas não fico mais naquela caça. Quando eu me decidi me dar esse sossego, essa paz, para parar de buscar algo que não estava acontecendo na minha vida,
eu mentalizei o que eu queria, o que me motiva ainda a viver. Fazer o bem, primeiro. Fazer o bem. O que eu puder fazer para os outros, eu me realizo. Mas o que eu posso fazer para mim, que me deixa feliz também, sem ser ajudar? Meio do mato. Eu adoro ficar no meio do mato, calada. Não quero conversar, não quero nada. Quero ver céu, quero ver água, quero ver mato. E era uma coisa que me dava medo de fazer sozinha. Eu colocava na cabeça, um dia eu vou pro mato, um dia eu vou pro mato. Eu não sei como, eu tenho medo. Tenho medo de ir com pessoas estranhas, tenho medo de ir com pessoas conhecidas, chega lá, a pessoa quer andar, eu não consigo andar. Então, o medo me atrapalhava a realizar aquilo que na minha cabeça era tudo para mim, mato. Eu quero mato. No dia que eu deixei o medo de lado e coloquei na minha cabeça, eu sou capaz, eu vou. Eu passei aí. O medo caiu. Porque eu mentalizei. Já pensou? Tá lá naquele lugar alto, vendo lá embaixo água, vendo verde, vendo o céu. Eu mentalizei esses lugares antes de ir. E eles acabaram acontecendo. Não como um passe de mágica, lógico. Mas eu atraí o desejo de realizar, eu fui atraindo e construindo isso na minha mente até eu conseguir realizar. E realizei. Então, é possível, tudo é possível quando a gente crê. Assim como a gente crê em coisas boas e é possível, a gente também acredita no que é mal e ele é possível. E ele vem. A gente pode atrair coisas boas e pode atrair coisas ruins. Então, quando vem o que é ruim, a culpa não é do que é ruim. A culpa é nossa. Olha como ele dá uma receitinha aqui, ó. Quando somos impacientes, quem é que gosta de ver treta? Espiritualidade inferior. Então, se você é impaciente, você vai ter treta. Ele vai aplaudir. Você está chamando. Quando acreditamos que nós somos vítimas, a nossa dor é sempre maior do que a do outro. Aí vem aqueles que também se acham vítimas, aqueles que gostam de ver a gente sofrer. Eles vêm. Quando passamos a ver os amigos com ingratidão. Eu fiz tudo por ele, ele não fez nada por mim. Nossa, ele não me dá valor, não sei o quê. Quando você começa com essa conversa, vem sempre o espírito para botar um pouco mais de combustível em você. Aí você se sente um lixo, usado, não sei o quê. Seu padrão vibratório vai caindo, e ele vai se comprazendo. Você atraiu. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Imaginamos. Nós não temos certeza de nada, mas a gente começa a imaginar. Eu acho que tá me traindo. Eu acho que ele tá mentindo pra mim. Eu acho que tá fazendo isso daí, mas tá querendo alguma coisa em troca. Quando você começa a buscar pelo em ovo, você tá atraindo. Aí começam a plantar mais coisas na sua cabeça. E às vezes nem é aquilo. Você destrói um casamento, destrói um relacionamento, acaba com uma amizade, porque você acha que a pessoa tá de malícia com você. Você não viu nada, você não tem certeza de nada. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. A maledicência, né? Quando você começa a falar mal de alguém, tem sempre um amiguinho que vem aqui e apimenta um pouco mais aquilo, aumenta um pouco mais. Eles gostam disso. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. Quando a gente fica, não me dá valor. Mas não me dá valor. Nossa, eu faço isso, mas nem vê. Mas nem agradece. Pronto. Tem aqueles espíritos que adoram isso também. Eles colocam mais um pouquinho de pimentinha ali, que é para você quebrar seus relacionamentos. Porque você espera do outro aquilo que você está fazendo. Não espere. Faça aí e vê o que vai dar. Se der certo, bem. Se não der, amém. Você fez o seu melhor. Mas a gente tem mania de querer reconhecimento. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, sabe aquela pessoa que tudo eu, vai aparecer um espírito que fala, é verdade, aquele lá é folgado. Aquele ali é sem noção. Porque é só você que faz as coisas. O outro ali não quer saber de fazer nada. Você é escrava dele, você é escravo dele. Ele vai plantando isso na sua cabeça, sua convivência com os demais fica um inferno. E você é a vítima de tudo, porque você faz tudo sozinho. Se você faz tudo sozinho, já está errado. É você o culpado, porque você não delegou aos outros o que cada um deveria fazer.
Você tem que delegar, principalmente quando se é mãe, quando se é profissional, tem que dividir. Se você não dividir, se você começa a abraçar tudo para você e depois você quer reclamar porque tá abraçando tudo, não faz sentido. Você não é vítima. É você que está causando isso. Delega, começa a dividir. Ah, mas o outro não vai fazer. Uma hora ele faz. Na hora que ele vê que não está dando certo, que não tem ninguém que faça, ele vai fazer. Mas tem que delegar. Agora, se você vai abraçando tudo só para depois reclamar e se fazer de vítima, de super poderosa ou então de inferior a qualquer outro, porque você é escrava deles, tá errado. Mas o errado não está lá fora. É você que está buscando isso. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço. Nós queremos que os outros façam, mas a gente não quer fazer. Quando a gente dá uma de folgado, nós atraímos espiritualidade inferior. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através de álcool entorpecente. Se eu fumar, se eu beber, se eu usar droga, é fuga. Se eu estou fazendo isso, a espiritualidade adora quando você é fraco. Porque a fuga nada mais mostra que o seu caráter é fraco. Que você não consegue enfrentar os seus problemas. Você precisa de um artifício. E esse artifício nem ajuda você a enfrentar problema. Só mascara. Alivia momentaneamente a dor. Causa uma maior ainda. Você é fraco. Ai, Patrícia, você é muito dura quando fala isso. Imagina, a pessoa enfrenta cada coisa. Não. Eu tô aqui para contar a história. Eu saí da casa dos meus pais, que eu tinha 8 portas de guarda-roupa, de roupa, sapato. Eu saí da casa dos meus pais com a roupa do corpo. Uma camiseta e uma calça jeans no corpo. Hoje eu tenho minha casa. Hoje eu tenho cachorro. Hoje eu como pizza de final de semana. Eu vou pro meio do mato. Eu tenho condições financeiras estável. Não é grande coisa, mas é estável. Eu conquistei isso. Para quem passou fome, para quem passou frio. Era uma época de frio quando eu saí de casa. Passei muito frio, a boca ficava roxa lá no terminal de Santana. Pegava a chuva, me molhava, ficava molhada porque eu não tinha como trocar de roupa. E eu precisei usar álcool para poder passar por essa situação. Eu precisei fumar, usar droga para aliviar meu estresse. Não tive ajuda de ninguém ali. Família virou as costas, era eu e meu marido e Deus. E era o suficiente para a gente poder passar pelo que passamos, enfrentar situações e conquistar o nosso espaço. Então, se alguém fala para mim, eu não estou aguentando, por isso que eu bebo, eu falo, para, você é fraco. O seu caráter é fraco. O teu espírito é um espírito viciado e você não está sabendo passar por essa prova. Tentação eu tive até não querer mais, eu não caí nelas. Chegou droga na minha mão. Ontem eu falei isso pra molecada aqui na capacitação. Chegou droga na minha mão. Só que aí um cara que tava oferecendo falou assim, o problema é assim, eu tô oferecendo, eu vendo isso aqui. Só que se você gostar, você vai querer mais. Você não conhece o teu corpo, então você tá preparada para usar isso aqui? Eu tinha 11 anos de idade quando me ofereceram. Falei, não, eu não quero esse negócio não, vai que eu gosto desse troço aí. Tenho medo lá na frente, as consequências disso aí. Eu não tenho medo aqui agora pode ser prazeroso, mas e depois? Então está na nossa mão a escolha, se eu quero ou não. E se eu usar, eu vou atrair espíritos que gostam disso e que não podem mais materialmente pegar. Eles vão me utilizar para sugar essa energia da droga, que a gente exala isso. Quando a gente julga que o dever é dos outros, não é meu. Eu estou no meu trabalho, mas isso é a diretora que tem que fazer. Não, mas isso é o aluno que tem que fazer. Não cabe a mim fazer, isso aí é o pai que tem que fazer. Quando a gente começa a delegar para os outros obrigações que nós esquivamos, que é nossa também, nós atraímos espiritualidade inferior. Então tem uma série de comportamentos, de fala, que eles estão atentos. Às vezes não é nem espírito conhecido, não é nem de outra encarnação que vocês estão juntos. Ele está passando ali, escutou, gostou, ele fica. E depois a culpa é do espírito. Se você que atraiu através de palavras, de pensamentos negativos, não. Então, esses espíritos mais inferiores do que nós, porque nós somos inferiores, eles são mais ainda do que nós, para a gente se libertar deles, a receitinha que o De Luca coloca já é a receitinha que Jesus falava. Orai e vigiai. O quê?
seus pensamentos, sua fala, suas atitudes, o que você ouve, o que você vê. Vigia. Se aquilo ali não é positivo, eu falava para minha molecada, né, na sala de aula, eu falava, se vocês querem saber se estão fazendo coisa certa, coloca Jesus na frente. Olha, tá chegando bebida ali. Jesus beberia? Olha, tá tendo um grupo de pessoas combinando para uma noite do terror. Beber, usar droga, transar. Você acha que Jesus participaria disso? Tem uma rodinha ali falando mal da professora. Se Jesus estivesse naquela rodinha ali, ele ia estar falando mal da professora? Aquele ali está querendo bater na mãe dele. Será que Jesus bateria na mãe dele? Então coloca Jesus na frente. Aí vocês vão saber se está fazendo certo, se está pensando certo, se está agindo correto. Porque aonde Jesus faria, falaria, abraçaria a ideia, nós podemos. E a espiritualidade inferior não gosta disso. Jesus é o nosso caminho, é a verdade que nós temos que seguir. Ele nos conduz a situações e a pessoas melhores. Então, se a gente quer saber se está agindo certo, se está correto os nossos pensamentos, pensa. Se Jesus estivesse ali, o que ele ia falar para você? Eu estou aqui pensando com raiva numa pessoa. Ai, aquela pessoa, cada vez que eu penso, nossa, me dá uma raiva. Se Jesus estivesse aqui do lado e eu ouvisse eu falando para ele aqui, eu tô com uma raiva daquela pessoa, o que Jesus ia dizer para mim? Continua com raiva mesmo? Não, ele ia falar, perdoa, deixa pra lá, esquece isso, né? Esse sentimento só tá fazendo mal para você, para a pessoa nem lembra de você, mas você tá aqui, remoendo a raiva dela. Então é isso, libertar espiritualmente, a gente pode ir numa casa espírita, numa igreja, para se libertar através de um tratamento espiritual? Sim. Mas a libertação espiritual já começa em nós, quando a gente não atrai o que é ruim. A nossa libertação de verdade é essa, é orar e vigiar. A nossa libertação tem muito a ver com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos. Não tem a ver com a espiritualidade em relação a nós, mas em relação de nós para com ela. Temos os bons espíritos que vêm nos acompanhando, nos ajudando, nos protegendo, mas assim como tem os bons, também tem aqueles menos favorecidos moralmente. E nós atraímos esses menos favorecidos com frequência. Porque o tempo todo a gente oscila o pensamento, oscila o nosso comportamento. Eu tô aqui zen, conversando com vocês, de repente, toca a campainha aqui. Um monte de vezes. Aquilo já me irrita. Pronto. Esse comportamento de ficar irritada, já se tiver algum amiguinho por... ela ficou irritada com isso, espera aí que nós vamos arrumar um outro jeito de irritar ela. Já sabe que meu ponto fraco é assim. Fez barulho, me irrita. Então eles vão dar um jeito de fazer barulho. Eles vão pegar vizinho para colocar som alto, para me irritar. Eles vão pegar molecada que passa para ir para a escola aqui na rua de casa, para ficar tocando minha campainha, porque sabe que isso vai me irritar. Eles utilizam de outros para me atacar, quando eles não conseguem atacar de forma direta. Então o nosso ponto fraco, às vezes, nem a gente conhece, mas a espiritualidade inferior, eles conhecem, e eles vão no nosso calcanhar de Aquiles. Procura se vigiar, procura orar, manter o padrão vibratório bom, para que eles não se aproximem, porque depois que eles se aproximam é difícil, gente, se libertar, porque nós somos tão imperfeitos, nós não somos vigilantes, nós somos infantis, imaturos, a gente apronta todas. Gabriel que eu diga. Eu já falei para vocês, no dia que eu chegar no plano espiritual, eu imagino o Gabriel, um cara alto, claro, né? Não é fazendo graça não, mas eu imagino ele um loiro, alto, né? Forte. Eu imagino que quando eu chegar no plano espiritual, ele vai estar todo cheio de esparadrapo, falando assim, agora a gente vai conversar, dona Patrícia. Porque ele me tira de cada roubada que eu me coloco, que eu falo, se eu fosse o Gabriel, eu já tinha picado a mula faz tempo. Eu dou trabalho. Quem não dá? Vamos acordar, né? Alguns puxões de orelhas não estão aqui à toa. A gente não está estudando à toa. É puxão de orelha. É um momento de mudança. O planeta está virando
Regeneração, eu falo isso todos os dias aqui nos canais. E o que eu quero? Eu quero continuar no planetinha de regeneração, mas permanecendo em um espírito endurecido, individualista, egoísta, orgulhoso? Como? Deus não vai permitir isso. Ele só vai deixar ficar aqui quem tiver melhor. E para a gente ficar melhor, começa tudo aqui. O que eu estou pensando hoje? O que eu quero para mim hoje? O que eu desejo para os outros? O que eu estou fazendo pelas pessoas? Como eu trato os animais? Como eu trato a natureza? Vamos lá. Vamos se libertar, né? Começa em nós.